Boa noite. Olá. Muito boa noite para quem está chegando. Começando agora mais uma live. Museus, lugares de memória e de disputas. Muito boa noite. Estamos aguardando a nossa convidada, Poliana. Boa noite. Bom contar com vocês aqui. Muito boa noite. Boa noite, só estamos esperando aqui a nossa convidada. O Vitor está aqui, está entrando. Maravilha! Oi, Ivo. Oi, Poliana. Tudo Estamos nos bem? conhecendo aqui nessa live, Em tempo real. ao vivo. Que bom ter você aqui conosco, viu? Que bom, obrigado. Você está Só um me ouvindo? minutinho, eu acho que eu vou tirar do Wi-Fi. Tá bom. Assim que você tiver, a gente, para quem Cheguei. tá ótimo. Então, para quem está chegando, desavisado ou avisado, a gente está começando a nossa live que se chama Museus, Lugares de Memória e Disputas, com a convidada especialíssima aqui, a Poliana Quintela. E eu sou o Ivo. Muita gente ainda não me conhece, não sou um rostinho muito frequente aqui nas lives do IPEA, mas eu sou um dos professores do IPEA, um dos professores do IPEA e cofundadores do IPEA também, e eu fiz minha graduação em História, depois doutorado em Geografia e estudo essas questões ligadas aos estudos urbanos, patrimônio, memória, relação das pessoas com os lugares, enfim. E aqui temos a nossa convidada, Poliana. Pedi para você se apresentar também. Boa noite de novo. Obrigada, Ivo, pelo convite, antes de tudo. E boa noite também para quem está chegando. Olá a todas, todos, todes. Meu nome é Poliana Quintela. De formação, sou historiadora da arte. Me formei pela UFRJ. Atualmente faço doutorado na UERJ e trabalho bastante entre esses campos da pesquisa e da curadoria, né? Tanto com museus quanto com outras instituições culturais, mas acho que estou aí há alguns anos tentando entender o que é produzir algum sentido coletivo a partir desses espaços e acho que, enfim, é um pouco isso. Maravilha. E, Poliana, vamos começar então. Vou começar te perguntando, te provocando aqui, partindo do nosso próprio, da nossa própria chamada, nosso próprio título, Lugares de Memória e de Disputas. Poliana, mas que memória e que disputas são essas? Fala um pouco pra gente. Só isso, essa pergunta, né? Quase o mundo inteiro, né? Para discutir, assim. Não, mas acho que é uma boa provocação inicial. Opa, Eu caí aqui, desculpa, gente. tá restabelecido. Eu acho que pensar o museu como um lugar de disputa é algo incontornável, né? Assim, cada vez mais incontornável. Mas acho que
para ter até mais clareza disso, acho que seria legal a gente fazer um pequeno retrospecto, assim, né? Entender o que é museu, o que é esse espaço, né? Porque o museu, ele tem uma arquitetura social muito híbrida. Ele né, é uma instituição, um modelo de instituição que começa ali no século XVII, sobretudo no século XVIII, né, com o Louvre, com o Museu Britânico, no contexto europeu. Mas é uma arquitetura social que lida com uma negociação de uma série de disciplinas, né, Ivo? Então, a gente está falando, quando a gente fala de museu, a gente está falando de um espectro amplo que passa pela arqueologia, pela história da arte, pela ciência, pela antropologia, pela sociologia. Então, tem acho que a disputa, antes de tudo, começa aí, né? Quer dizer, o fato de que tem muitas disciplinas ao redor dessa instituição, museu, e o museu surge num contexto fortemente imperialista, né? Se a gente pensa o que são esses primeiros museus, são museus que têm coleções basicamente constituídas por artefatos de outras civilizações, né, alheias àquele contexto, e muitas vezes artefatos conquistados e possuídos a partir de uma história bastante sangrenta e bastante violenta, de um processo de dominação, de exploração, né, de guerra. Então, são museus que... A história dos museus é uma história suja de sangue, né? Acho que é um primeiro ponto de partida, né? Uma história suja. A história dos museus tá suja de sangue. E o Brasil importou um pouco esse modelo num primeiro momento, se a gente pensar que o Museu Nacional, aliás, saudoso Museu Nacional, né? Grande Museu Nacional, é esse nosso primeiro museu, enfim, fundado ali por Dom João, quando a coroa portuguesa vem para o Brasil e tal. E, a princípio, o Museu Nacional tem um papel um pouco parecido com esses museus europeus, né? Que é o seguinte, quase como um fim enciclopédico, né? Ou seja, eu vou ter aqui uma série de artefatos de outras civilizações e, no fundo, isso traduz um certo lugar de poder, né? Porque eu, então, tenho um domínio sobre esses povos e essas civilizações, né? Então, tem um lugar aí do museu que é um lugar meio de triunfo de um racionalismo científico, né? Enfim. Só que o problema disso, aí para entrar de fato nas disputas, é que esses artefatos todos desses outros povos, dessas outras civilizações, eles foram lidos, interpretados, expostos por um lugar que não era o desses autores ou dessas pessoas, né? Então, quando você chega lá no Louvre, no Museu Britânico, ou se você ia ao Museu Nacional, enfim, nesses museus mais tradicionais, a coisa é exibida enquanto artefato, muitas vezes até há um esforço de contextualização, mas muito insuficiente, né? Muitas vezes a gente acessa aquilo num lugar de fetiche, num lugar né, você tem ali um fetiche pelo objeto, mas você não sabe exatamente para que fim ele serve. Muitas vezes nem é um fim estético, né? É um fim utilitário, um fim ritualístico, um fim religioso, enfim. Tem todo esse pano de fundo, que eu acho que é um primeiro pano de fundo, que traz já o contorno do problema, né? Assim, mas se o museu, afinal de contas, tem esse papel de educar e de produzir sentido cultural para uma determinada sociedade, ele tem que, antes de tudo, aproximar a sua comunidade, né? As pessoas que estão perto do museu, que estão naquela cidade ou que estão naquele país. Só que o museu é um espaço extremamente desconfortável, Ivo. Extremamente desconfortável. Todos nós já vivemos essa experiência. Você vai ao museu, tem uma catraca, aí tem um segurança, aí é um espaço silencioso, ninguém pode falar nada. A instituição te demanda uma postura corporal, que também não é a postura corporal natural, como se você tivesse... Então, ir ao museu já é um desafio, aí acho que numa segunda ordem, numa segunda camada, que bom,
meu corpo pertence a esse lugar, quer dizer, eu me sinto pertencido nesse lugar, né? Muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira não querendo ir ao museu, achando que museu é um lugar de coisa velha, antiquada, que tem dinossauro e que tem múmia, e achando que realmente elas não pertencem àquele lugar. Mas por que elas acham isso? Porque elas não se encontram ali. Elas não veem as suas histórias, as suas memórias, elas não. É um espaço que muitas vezes não contém a narrativa dessas pessoas, né? E aí a coisa começa a entrar em crise e acho que as disputas passam um pouco por essas questões, né? Até falaram aqui, acho que foi a Viviana que está aqui conosco também, falou, dá uma tese nessas duas perguntas, né? Perguntar que memórias e que disputas, né? Pois Eu queria a gente também lembrar, né, que a gente está na Semana Nacional de Museus, a gente comemorou na última terça, né, o Dia Internacional de Museus, e eu e a Viviana preparamos um texto, acabamos de preparar um texto justamente falando do Museu Nacional, e vai sair na semana que vem esse texto, já está enfim, está disparado, enfim. Mas o que eu queria falar disso é quando você falou esse corpo que está no museu, esse corpo desconfortável. E a gente comenta no texto, e é uma lembrança muito forte para mim, o Museu Nacional, porque foi o primeiro museu que eu pisei, o primeiro museu que eu fui. A gente até comenta isso, é um museu muito popular, porque ele fica numa área muito popular, num parque muito popular. Eu cresci do subúrbio, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, na Zona Norte. Para quem não é do Rio, enfim, são as áreas um pouco mais distantes do centro, que são alcançadas com um trem. E é muito comum você ir à Quinta e frequentar o zoológico que existia, agora está voltando com outra proposta, e esticar o lazer para o museu, que também fazia parte do pacote de passar um domingo na Quinta, né, na Quinta da Boa Vista. E eu lembro desse olhar de surpresa, essa expressão no rosto da criança, sabe? De exploração, essa expressão de exploração, essa marca no rosto de exploração, aberta à descoberta, aberta à experiência. E que mobiliza e movimenta esse desejo por conhecer, por imaginar, por conceber. E só que a criança é isso, é esse corpo que explora, não é um olhar que explora, né? Ele quer tocar, como a criança experiencia o espaço, experiencia os lugares, né? Experiencia o mundo, melhor dizendo, né? Pelos sentidos, não só vendo, mas tocando, experimentando, desde você beber, né? Experimentando você beber, vai levar aquele objeto à boca. Claro que você não vai lamber nada no museu, mas desde pequeno você vai falando, você não pode levar isso à boca, não. Larga a mão disso, menino. E depois você passa só a fazer pergunta. Para de fazer pergunta, para de encher o saco, menino. Então você vai cortando isso, né? Mas mesmo assim, quando você vai no museu, não é. E essa expressão minha de espanto, surpresa, descoberta, também se via no rosto de outras crianças, né? Então essa expressão que eu havia ali, e depois você vai entendendo, você vai tentando, né? Eu lembro. É impossível, eu sei que todo mundo vai falar disso, mas é impossível não lembrar da múmia. Aquilo ali me espantou, eu nunca vou esquecer daquela múmia. E eu não lembro de muitas coisas, eu lembro disso, desse espanto, né? E aos poucos, mas quando a gente é criança, às vezes a gente não entende direito, né? Que aquele espaço meio que não é pra gente, mas de vez em quando vão tentando. Silêncio, para de correr, moleque, sai daí, não toca isso, taraná. Aí vai aquilo sendo mais podado, né? Mas eu acho que esse incêndio no museu me toca muito, não só pessoalmente, mas interromper essa relação das pessoas com esse lugar. Mas enfim, a gente está falando dessas disputas, né, e desse corpo que não se sente confortável ali. E isso que você está dizendo, né, quer dizer, acho que é essa memória do museu como espaço de correção ou como espaço de provocação, né? Quer dizer, esse corpo desconfortável que a gente está falando é um corpo muitas vezes que está sendo corrigido o tempo inteiro. Cala a boca, fala baixo, contempla, vai por aqui você não pode, não toca, sabe? É um corpo corrigido, né? Insistentemente corrigido.
isso é uma compreensão muito equivocada do que o museu pode ser, né? Porque o museu, ao contrário, pode ser, e acho que a gente tem que disputar o museu para que ele seja essa outra coisa, um lugar de encontro, né? E de encontro, sobretudo, com a diferença. E isso implica não corrigir o outro, mas, antes de tudo, compor junto com o outro alguma coisa que não se sabe bem do que é, né? Assim, e é isso, né? Assim, eu comecei a minha trajetória profissional como educadora. Acho que muita gente que se forma em artes começa pela educação, assim, nos museus, porque de um lado é a mão de obra precarizada e barata, né? Os monitores, os educadores, então bota lá a galera para mediar, para fazer visita guiada, tem toda essa coisa. Mas, por outro lado, era um espaço incrível, porque, ao contrário da posição da curadoria, que muitas vezes faz muito a concepção, mas está pouco no dia a dia e no corpo a corpo ali com as obras, o educador ele sabe o que está acontecendo diariamente, né? E aí o que acontece é que você vê que as pessoas vão ao museu, sobretudo esses grupos de escola, às vezes é a primeira vez que estão indo no museu, e rola aquela... Nossa, mas isso é sobre o quê? Isso, né, assim, não tem nada, muitas vezes, ali que se vincule à vida dessas pessoas, né? E aí é claro que você não vai querer ir no museu. Porque você vai no museu para ficar vendo a história dos outros, insistentemente a história dos outros, né? Quando é que é possível ir ao museu para ver a sua história, né? A história do subúrbio, a história dos grupos marginalizados, a história da Zona Norte do Rio de Janeiro, da Zona Oeste. Então, assim, e me parece que isso está muito em crise agora, com mais força, sabe, Ivo? Porque não dá mais. Não dá mais, simplesmente não dá mais. Acho que é isso. Sim, a gente está falando o tempo todo, né? Que história é essa que esse museu me conta? Que história é essa que, né, estão nessas paredes, né? E eu quero comentar mais sobre isso. Você não falou que não dá mais, né? Mas é que eu tenho uma história que é essa questão de não se reconhecer, né? E não encontrar ali algo que se conecte, né? Aliás, a questão do envolvimento e dos patrimônios são outras questões também, envolvimento em museus, mas eu quero comentar aquilo que você falou lá atrás sobre a própria conformação dos museus, que ainda é uma ideia muito forte. Eu sei que está mudando, está sendo tensionado, não dá mais. Essa frase é muito boa, né, Poliana? Não dá mais. Mas ainda há uma concepção mais geral dessa ideia, que é uma ideia mais clássica, né, desse cânone à europeia, da humanidade à europeia, né? Uhum. E isso é muito forte nesses museus, dos museus dos colonizadores, né? Você mencionou os museus da Europa. Você vai em qualquer grande museu da Europa, Pergamon, Louvre, British, mesmo você vai não que eu tenha ido nesses museus, mas eu estudei esses museus. Eu não conheço a Europa, mas eu já fui nos Estados Unidos e fui no Metropolitan, que é uma coisa impressionante, né? Você tem tumbas imensas, tumbas inteiras. Você tem casas de banhos inteiras, né? Romanas. E o que é isso, né? São esses troféus coloniais, para não falar das máscaras das mais diversas etnias e impérios africanos, máscaras e artefatos, né? E há uma história muito curiosa, até que a minha companheira que conta, que chegou numa parte dos povos ameríndios, no Museu Britânico, se eu não me engano. Se ela estiver aqui, me corrija. E ela falou que eram vários artefatos indígenas, né? Importantes, expressivos. Aí havia um mapa localizando onde estava essa população e falava assim, esses mapas são dos povos que deixaram de existir. Aí ela mesmo se questionou, que deixaram de existir? Que história é essa de deixaram de existir? Vocês exterminaram esses povos, né? Vocês exterminaram fisicamente, exterminaram sua cultura e a sua memória também, né? Então essa coisa deixaram de existir, né? Então esses museus também, eles acham, claro que isso está tensionado, está mudando, né? Mas ainda há uma ideia que assim que ainda permanece meio envergonhada ainda, pelo menos nesses museus desses grandes polos, que é
a ideia de que eles são os legítimos continuadores dessa antiguidade idealizada, né? Desse modelo de civilização que coloca a Europa como acima, como modelo correto, como modelo de civilização a ser alcançado, e coloca todos como inferiores, atrasados. Essa ideia ainda é forte, está sendo tensionada, está sendo discutida, mas ela ainda atravessa quando a gente vai pensar a arte, quando vai pensar os museus, né? Então, eu lembro que você falou do sangue no museu, né? Há uma gota de sangue em cada museu. Eu lembro que tem um museólogo que que disse essa frase, né? Então é isso, essa relação dos troféus coloniais e tem essa relação, estou vendo aqui que alguém falou, o British Museum é a maior coleção de roubos da história reunida, mas isso está sendo discutido, né, também da devolução dessas obras, sempre meio envergonhado também. Mas se eu for devolver para alguns países em África, eles não têm um museu adequado. Aí vão utilizando esses pretextos, né, para não ter essa devolução. Sim. Mas eu acho que tem ainda uma camada mais subjetiva, assim, é claro que a questão dos saques e dos roubos, a gente sempre fala muito porque está muito explícito, né, e é uma coisa incontornável, mas tem uma camada mais subjetiva também, que esse projeto de poder, que passa pelos museus, passa por uma perspectiva imperialista do que seja a produção de cultura e tal, ele também estabelece seus próprios critérios do que pode, por exemplo, ser ou não ser arte, do que pode ser ou não ser alta ou baixa cultura, ou arte erudita, ou arte popular. Todas essas categorias que são mais subjetivas, quer dizer, você não está falando exatamente de um roubo, mas você está falando de que tipo de produção você vê quando você chega no museu, isso também faz parte desse projeto, entendeu? Porque você quer ver a Tarsila representando a favela numa pintura que corresponde aos formatos tradicionais da arte. Mas se os favelados entram no museu para trazer a sua expressão cultural, aí a coisa muda de figura, né? Quer dizer, muitas vezes essas instituições estão muito mais confortáveis com a representação das questões, dos temas, dos problemas sociais, do que, de fato, com a presença desses corpos nesses espaços, né? E aí eu acho que tem uma coisa que é fundamental, sobretudo numa passagem aí do século XX para o século XXI, que a gente entende que a representação não dá mais conta de nada. Na verdade, nem deu, né? Assim, quando a gente olha para essa história do modernismo, para a história da arte moderna, esse gosto pela diferença, pelo outro, pela alteridade, é um gosto pautado por um primitivismo agudo, e muitas vezes esse outro é importante que ele esteja sempre bem distante, né? Não, eu adoro o outro, mas desde que ele esteja alguns quilômetros distante de mim, eu não preciso lidar com a sua diferença corpo a corpo, assim, né? Então, eu acho que o que se coloca agora é a gente assumir sei lá, um outro exercício de fazer museu, que não é mais sobre representação, não é mais sobre ficar representando a cultura de X, Y, é sobre ter essas pessoas, esses sujeitos presentes, podendo negociar o modo como as suas narrativas são costuradas nesse espaço e afirmando essa produção de presença, né? Porque a representação ela é muito cômoda, ela é muito perversa também, por outro lado. Mas a presença de um sujeito, a presença de um corpo, exige que a gente refaça os nossos critérios e as nossas negociações. Então, isso também, quando esses povos começam a dizer, olha, não, peraí, vocês estão contando essa história aqui toda errada, vocês têm essa coleção que é nossa, a gente quer ou repatriar esses objetos, ou ter uma postura ativa no modo como isso vai ser pensado e exposto, né? E aí muda completamente a negociação, muda, né? Não é que se inverte a relação de poder, porque não é bem assim, mas ao menos há um lugar de conversa, né? De outra possibilidade aí, né? Pois é, é importante o tempo inteiro, né, a gente lembrar, só lembrando também, a gente está na live, quem está chegando aqui depois, museus, lugares de memória e de disputas, o tempo inteiro a gente está falando dessas disputas, não é um fim. A gente não está...
pelo papo aqui que vocês podem ver, a gente não está vendo assim, então a gente vai, o outro, o diferente, então vai estar nesse museu, e então está resolvida a questão. A gente não está tratando isso. A ideia é o que é o seguinte, os museus são lugares também de disputa, precisam ser disputados. Eles não são lugares menores eles não são menores nessa disputa política maior, que implica que a diferença, os grupos minoritariamente sociais, né, os grupos à margem, né, dessas questões museais que coincidem com os grupos que são esses grupos minoritários sociais, né, eu estou falando dos indígenas, das mulheres, das pessoas negras, dos LGBT, enfim, e tem que disputar esses lugares. E você falou da representação também, muito, não dá, né, mais, que eu acho que acompanha também da ideia de incluir. E eu detesto essa ideia, a gente precisa incluir. A gente precisa Inclusão, né? É terrível, é terrível. Eu acho terrível essa ideia. E eu estou pensando, inclusive, eu sou professor de História da rede de ensino básico também, e tem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que essa versão final, é a versão do governo Temer, é muito ruim, né? E ela essa ideia, ela não dá mais, que nem você falou, não dá mais para fingir que não existem os indígenas, os povos originários, que os povos de África têm história, não dá mais para você defender isso, né? E por mais absurdo que eu fale, se falava isso, são povos sem história, né? Os diversos povos em África. Então o que se faz? Você inclui. Então você continua o bonde da história europeia andando, e você paramenta com uma coisa ou outra, essa palavra é forte, mas é isso mesmo, que é só algo na aparência, mas você está seguindo todo o calendário europeu. Você está só incluindo esse outro imaginado, que alguém até falou aqui, esse outro que me agrada, né? Esse outro que me interessa. E a ideia justamente não é essa, também não é ter um museu, então agora vamos abrir uma sala que essa sala aqui, ó, você que é do movimento social vai cuidar dessa sala aqui, tem uma salinha, você tem uma salinha. Bem, já seria até um avanço, mas né, é partir do outro, né? É partir desta diferença. E eu acho que isso é importante. Não é falar para nem falar em lugar de, né? Mas é que tenha esse lugar, que esse lugar exista, para que essas pessoas estejam ali, né, presentes. Gostei muito que você trouxe isso, essa presença, isso é importante. E acabar com essa ideia de inclusão e de representação, que isso é muito ruim também, e não avança, não serve nem para disputa, penso eu, nem para tática nessa disputa, né? A inclusão é muito perversa porque ela promete um interesse na diferença e tudo mais, mas a inclusão, quando você inclui, isso é para caber numa forma que já existe, né? Então, eu incluo desde que você caiba aqui, ó, nesse protocolo, nesse parâmetro. Então, sabe, você vai aí ter que adaptar a sua produção, vai ter que ficar mais assim ou mais assado e tal. A perspectiva da inclusão, ela acaba subentendendo uma perspectiva de adaptação, né? E o que a gente está falando é justamente o oposto. Quer dizer, o que é que você faz para, inclusive, repensar essa forma museu, repensar totalmente, né? Repensar, assim, eu cheguei a dizer, acho naquele texto que vocês leram, né, que o museu podia ser um lugar democrático por excelência, se ele assumisse esse papel de ser um ponto de encontro da diferença, né? Ou seja, a gente poderia ter no museu um grande exercício do gesto democrático, né? Que é conciliar a diferença, negociar, todo o tempo entender até onde a coisa pode ir ou não, como repensar tudo. Mas o que acaba acontecendo, sobretudo num momento em que o apoio público é cada vez mais rarefeito e, portanto, os museus são cada vez mais dependentes de um capital privado, de um modelo neoliberal de museu, né? Que muitas vezes a gente pode entender, inclusive, como museu-empresa, museu-empresa, né? Tal é a dependência hoje desses espaços institucionais patrocínio, contrapartida disso, daquilo, você fica refém ali, enredado nesses patrocinadores também,
E esse projeto radical de democracia, de diferença, vai ficando ainda mais difícil, porque o projeto neoliberal adora a diferença, mas adora performar a diferença, né? Então, eu digo que eu sou cool, que eu sou desconstruído, que eu estou muito engajado nas pautas e nas discussões, mas isso vai aparecer aqui como um discurso, na aparência, na minha campanha publicitária, mas estruturalmente, né, quando a gente olha os bastidores, as condições de trabalho, os bastidores desse negócio, desse museu, dessa empresa, o que quer que seja, é uma precarização absoluta, né, que nem de perto corresponde a esse projeto radical de fato, querer lidar com a diferença. Né? Então, tem isso também. Os museus andam muito reféns do projeto neoliberal de empreendimento, né? E isso nos afasta ainda mais desse exercício possível. É Sim. Complexo. Não, é muito complexo. E eu acho que você colocou essa relação capital, né? Então vamos resolver. Então os museus têm um problema. Estou pensando aqui uma das questões. Tem um problema que é o envolvimento. Então vamos colocar tudo interativo, que aí tem uma moda também, né? Vai botar tudo de alta tecnologia, tudo você vai poder interagir, você vai poder usar seu celular, QR Code, etc, etc, etc. E você tocou num outro ponto muito importante. O neoliberalismo, ele não tem problema com essa diferença, em performar a diferença. Então são pessoas negras, venham. São consumidores, venham, né? Vai ter uma idealização. Então venha, vamos inclusive fazer eventos em que vai ter a fala de indígenas, enfim, que é um lugar que não existia, né? Isso não chega a ser totalmente negativo, mas enfim, não se trata disso, né? E essa é uma questão muito boa, né? Assim, para a gente pensar que há outros museus que se conformam em outras bases completamente diferentes e geralmente são museus que não estão ligados a esses capitais, a esses fluxos, né? São estruturas mais enxutas, vão ter mais independência e tem um envolvimento e uma estruturação que inclui, aliás, não inclui, eu já cometi aqui esse ato falho, que parte da comunidade que ele se encontra. E você comentou o texto, você menciona esse texto é Imaginar e Disputar o Museu, escrito pela Poliana, e ele é da revista Palavra Solta. É um belo texto. E você fala também do Acervo da Laje, que parece um pouco desse caso, né? Em Salvador, você quer falar um pouco pra gente desse... Que é outra história, outra composição, outra, né? Sim, sim. É bom você puxar isso, porque existem outros formatos de museu, né? Para além desse museu nacional, esse museu que quer, né, esse depositório aí desse conhecimento humano, tudo isso. Tem uma coisa muito forte que é isso que a gente chama dos museus comunitários, né? Ou museus vivos, tem uma série de nomes possíveis, museus orgânicos, tem uma série de nomenclaturas possíveis para pensar essas coisas. Mas, basicamente, quando a gente fala de museu comunitário, a gente está falando de um museu, muitas vezes, que se funda e se sustenta sem apoios governamentais ou sem uma estrutura de financiamento, a princípio, claro, explícita. Museus que são geridos por uma comunidade, por um grupo de pessoas que se identificam entre si, por pessoas que vivem no mesmo território ou que compartilham de um mesmo ofício. E os museus comunitários, eles são ferramentas muito importantes porque eles não só acabam sendo uma defesa do território e dos saberes desses grupos, como também produzem dignidade para esses grupos. Porque tem um efeito subjetivo nessa história toda, que é quando você vê a sua própria história contada e narrada num espaço como esse, num espaço de produção de sentido que é mais coletiva, isso produz dignidade para os sujeitos, né? Isso é produção de dignidade, em último caso, né? Talvez o essencial disso tudo seja a produção de dignidade mesmo, né? E há uma série de exemplos no Brasil hoje que vem disso. O Acervo da Laje, por exemplo, que é no subúrbio de Salvador, e aí você chega no Acervo da Laje, você acha que você vai ver, eu vou ver obras de arte, né?
Você chega com essa expectativa que vem de um protocolo, né, de um projeto de branquitude do que seja arte, do que seja produto cultural e tal. E aí você chega lá, você vê coisas que foram coletadas no lixo, você vê CD, você vê brinquedo, você vê coisas que a princípio podem não oferecer nenhum valor num primeiro lance, né, numa primeira olhada, nenhum valor explícito, mas que estão contando de um lugar afetivo e de uma história dessas pessoas que é super importante, né? E aí, nesse caso, acho que os museus comunitários têm um papel também, que muitas vezes a gente pensa no museu, a gente pensa na exposição, né? Pensa em exposição, naquilo que a gente vai ver, mas os museus vão muito além das exposições ou dos seus acervos. Os museus são um lugar de formação, os museus são um lugar de conversa, de curso, de oficina, né? Então, muitas vezes esses museus comunitários também têm um papel de formar as suas comunidades, né? Oferecer uma educação, isso que a gente chama de educação informal, né? Que também é um termo péssimo, mas assim, trabalhar essa educação a partir de um outro lugar, né? A gente tem aqui no Rio o Museu das Emoções, que é fabuloso, né? Que é fruto de um processo que vem com as Olimpíadas, né, de 2016, um processo de gentrificação absoluta do Rio de Janeiro e remoção, né, de milhares de famílias de uma série de localidades onde foram construídas as obras, né, para os Jogos. E a Vila Autódromo, onde é hoje o Museu das Emoções, 500 famílias foram removidas da Vila Autódromo, né? Nossa. Mas houve um núcleo muito resistente que comprou uma briga e até hoje não saiu da Vila Autódromo e está lá. E você vai ao Museu das Emoções, mais uma vez, você vai com uma expectativa. Vou ver uma obra, vou ver isso. E aí, quando você chega lá, você entende que o Museu das Emoções é um museu vivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas da Vila Autódromo são um museu. Né? Muito interessante. Que as pessoas podem ser um museu. Quer dizer, as histórias que você tem, elas podem ser uma espécie de... Né? Nessa compreensão de vitalidade, elas podem ser consideradas museu. Né? E isso é muito bonito, porque o lema desse museu é que memória não se remove. Então, essas famílias foram removidas, essas casas foram demolidas, hoje tem lá cacos, escombros, vestígios que foram guardados, também parte do acervo, mas o que fica mais latente é que, na verdade, são essas pessoas que fazem o museu, é elas vivas, é manter essas pessoas vivas que faz com que o Museu das Emoções exista, né? E aí isso é uma outra compreensão, né, Ivo? Assim, aí a gente chegou num outro lugar. Chegou num outro lugar completamente diferente, né? E eu tenho aqui comigo também histórias, né? Você falou, um comentário que você falou também do educação informal, né? De espaços não formais. Hoje está sendo muito utilizado os territórios educativos, né? Entendendo que a cidade como um todo educa, né? Mas para além dessa ideia, e você também comentou, né? Gentrificação pode ser alguém aqui, enfim, não conhece esse termo já... Ele começou na geografia, eu tenho minhas questões, que eu também tenho meu percurso da geografia, mas basicamente, para quem não sabe, é a elitização, né, remoção de um conteúdo social, remoção das pessoas, geralmente pobres, de um conteúdo social né, mais baixo, e remoção para valorização e elitização daquele lugar. Né? Mas eu tenho aqui, para falar desses museus, desses lugares, né? De memória, eu tenho aqui uma muito marcante. Uma eu fiquei sabendo agora há pouco, né? Inclusive divulgando a live, eu não sei se o amigo Braulio Rojas está aqui na live. Quando eu divulguei a nossa live, ele falou: você precisa conhecer o museu que a gente está formando, que é dos protestos no Chile. Dos protestos, né? Que agora são vitoriosos, né? Vai acontecer uma constitucional no Chile, enterrando a herança da ditadura do Pinochet e abrindo, né, permitindo um respiro, enfim. E esse museu vai ser formado pelo que se foi encontrado na rua,
depois dos protestos, né? Vestígios, calçados, objetos quebrados. Vai ser para manter viva e acesa essa memória desse momento, desse processo, que importa mais em si, né, desse processo do que mesmo as suas consequências, que são reais. Mas, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, a ideia é justamente manter viva e com força, manter toda a força através desses objetos. Mas uma experiência que me marcou muito é a do Muquifo aqui em Belo Horizonte. Eu não estou em Belo Horizonte, né? Eu vivo em Minas, eu estou na região metropolitana, mas vivi até pouco tempo em Belo Horizonte. E o Muquifo é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. É uma experiência muito forte. A curadoria e a coordenação é do Padre Mauro, e não tem algo parecido. Ele é um museu, tem muitas semelhanças que você comentou do acervo da Laje. Você vai encontrar objetos que têm uma história. Então, a questão daqueles objetos é a relação das pessoas com aqueles objetos, a história daqueles objetos, e é um lugar totalmente vivo. Às vezes você vê a sombra na parede e fala, tá vendo aqui? Uma senhora veio aqui e pegou, porque ela está precisando disso. Eu acho que não lembro se era um rosário, ou era um crucifixo, algum elemento religioso. Ela veio aqui, pegou, usou e depois ela vai devolver. E ele conta, inclusive, uma história que ele gosta muito de contar. Ele falou, meu objeto favorito tem um burrinho. E quando foi entregar, ele falou, que burrinho? E qual a história desse burrinho? E a moça entregou, não tem história nenhuma não, só achei ele bonito. Ele não tem história nenhuma? Não, só achei ele bonito. Aí, não tem não. Ele era do meu irmão. Aí começou. Era do meu irmão, que recebeu de uma moça que aceitou abrigá-lo se ele trabalhasse. Então ele tinha em troca do trabalho o abrigo. Aí a gente já está vendo, isso se chama trabalho escravo, né? E ele ganhou, e ela era muito grata, ele era quase como da família, ganhou esse burrinho quebrou, a gente colou e decidiu agora compor um burrinho, era um burrinho de carga, compor o museu. E o Padre Mauro conta essa história, inclusive em documentários. Então você vê, não tem história não, porque tem isso também. O que é relevante? A pessoa vê, não, é um museu, o que é relevante? E tem também ali uma exposição permanente, que é o quarto de empregada, com uma exposição muito marcante também ali, que tem... porque para você ter a escala, né? Enfim, essa é uma forma arquitetônica brasileira, né? Assim, um remanescente ainda dessas senzalas. Você não tem toda residência de classe média vai ter um espaço que a gente chama de quartinho, depósito, mas é o quarto, se a residência mais antiga, era o quarto que, de fato, viviam as pessoas que trabalhavam nessas residências, né? Mas, Poliana, o que é mais marcante, embora isso tudo já seja muito forte, é que, além disso, o espaço é uma capela. É uma capela, só que é uma capela que o ponto central da capela é uma cozinha. Porque o momento de maior sacralidade, nós podemos dizer, o momento de maior encontro, era o momento do chá, que é um chá, que é um saber, que tem uma prática, um modo de fazer que vai passando entre senhora em senhora, e são algumas senhoras que sabem essa forma de fazer o chá. Então, o grande momento da missa é o chá. Então, a cozinha está, a capela é aberta e a cozinha está ali. E é um ponto mais... de sociabilidade, né? Mais importante sociabilidade, uma sacralidade informal, melhor dizendo, para eu também não ofender quem possa ser católico. É claro que isso trouxe muitas tensões e o Padre Mauro foi transferido, ele não é mais o responsável pelas questões religiosas do espaço, mas nesse processo de negociação ele continuou à frente do museu e do Muquifo, e a relação com o padre que assumiu é bastante tensa, você imagine, né? Uma capela, que é a cozinha, e é museu, e tudo junto, né? Então, é uma experiência muito forte pisar nesse lugar, que é o Muquifo. Então, são outras coisas aqui que a gente está trazendo, que são completamente diferentes, e eu ainda tenho essa questão, né, que a gente fala do envolvimento, né? Não adianta você
você começou diferente. Você partiu de outro ponto. Você construiu em outras bases, né? Você construiu com a comunidade. A comunidade, aquele espaço é da comunidade, ela construiu, ela ocupa e ela faz parte daquela comunidade. Então é uma história completamente diferente dos museus das colônias, né? Que colonizam, que compõem esse imaginário que eu chamo que é a paisagem da colonização, que esses museus, os museus imperialistas, né? O imaginário, que aí você falou que a gente pensa o que é alta cultura, o que é arte, o que é bom para ser um museu, para estar no museu, o que eu espero estar no museu. Isso tudo é uma paisagem que a gente vai montando da colonização, não deixa de ser. E o acervo da Laje, esse Museu dos Protestos e o Muquifo, definitivamente, eles ajudam, eles compõem, eles constroem essas paisagens anticoloniais, com certeza. Com certeza. Eu estou louco para conhecer, inclusive, o acervo da Laje. Fica onde? Fica no Paripe, que você disse? Não. Não, você não disse. Cara, isso. Não vou saber te dizer exatamente o nome do lugar, não. Mas é no subúrbio de Salvador. Eu tive uma experiência incrível no subúrbio de Salvador, enfim, já faz tempo. Mas é muito impressionante, né? Porque quando a gente começa a pensar o museu a partir desses casos, dessas histórias, dessas perspectivas, o que passa a ser central é a própria vida, entendeu? É uma produção de saúde, isso é produção de saúde. Essas comunidades criam seus museus por uma questão de necessidade, isso está na ordem da necessidade. Pode parecer difícil imaginar, bom, mas como assim necessidade? É um museu, isso é sentido simbólico, né, cultural. Isso é da ordem da necessidade. Produzir um contexto em que se possa enunciar sentidos coletivos que pertençam a essas outras pessoas, enfim, quem quer que seja, que não esteja cabendo nesses museus oficiais, nesses lugares oficiais do saber, do conhecimento, enfim, das disciplinas. Isso, antes de tudo, é a produção de uma saúde possível, de uma vitalidade possível. E aí, se a gente quiser esticar e radicalizar essa perspectiva na melhor acepção dela, cada casa e cada pessoa é um museu, entendeu? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quer dizer, a gente pode também... acho que tem um fetiche muito grande, que é um fetiche da materialidade, né? A gente quer ver objeto, a gente quer ver acervo físico na vitrine, mas, assim, se a gente pensa, sobretudo falando de cultura brasileira, se a gente pensa que talvez as nossas maiores contribuições estejam fora dos objetos, né? Quer dizer, as manifestações culturais que se dão a partir dos saberes do corpo, da oralidade, uma outra epistemologia que não é a epistemologia dessa arte relegada a um lugar de transcendência, né? Isso é outro parâmetro, né? Então, assim, isso, por exemplo, quando a gente fala desses exemplos todos, definitivamente não são exemplos de inclusão nenhuma, porque eles não estão fazendo os moradores da Vila Autódromo caberem num museu tradicional oficial. Muito pelo contrário, os moradores da Vila Autódromo estão dizendo: nós vamos fazer aqui um museu do jeito que a gente quer fazer, a partir de outros parâmetros, porque a gente se sente contemplado dessa maneira, né? Então é lá a Dona Penha contando as histórias dela de resistência, e é isso que faz o museu, né? Esse é o sentido político. Agora, muito perverso um outro aspecto, que é o fato de que nesses sistemas de gentrificação, muitas vezes é a arte e os museus que são os elementos acionados para gentrificar um lugar, né? Se a gente pensa no caso do Rio de Janeiro, toda a gentrificação do centro da cidade, ali da Praça Mauá, para os jogos e tal, em geral é isso, né? Você quer gentrificar um lugar? Coloca um museu lá. Coloca um museu. Ou dois museus. É terrível. Lá ali são dois. Que é para falar na zona portuária do Rio.
Exato, ficou ainda mais dramático, né? Inclusive, eu colaboro, inclusive, com o MAR, com o Museu de Arte do Rio. Há muito tempo fui estagiária, passei por muitas etapas ali dentro, mas isso é sempre uma crise, porque os museus têm um efeito gentrificador também, né? Esse lugar da arte como um lugar de distinção social, né? Que ainda é muito forte, né? Se você quer parecer uma pessoa interessante, você diz que gosta de arte, você não sei o quê. Então, tem esse dado perverso que, e aí talvez o caso do Museu das Emoções seja um caso explícito, né? Quer dizer, é uma comunidade que sofreu os efeitos de uma gentrificação. No caso da Vila Autódromo, não estava perto dos museus, mas a gente pode entender que esses novos museus estavam dentro desse projeto de gentrificação da cidade, né? Uhum. Então é quase como se os museus, novos museus, fizessem parte de um processo de violência e de extermínio desses outros saberes, e em resposta essa comunidade cria um outro museu, mas é um museu que está num outro lugar e que vai responder num outro lugar, né? Então, tem uma disputa, inclusive, entre museus, né? Entre esses espaços da cidade, que é difícil manejar também. A gente está falando aqui também de lugares, até a Viviana comentou aqui no comentário, são lugares que reúnem, né? Que tem a sua característica, né, como ser um lugar de reunião, né, de agrupar. Então, por isso que eles são baseados em outro sentido também. Mas eu tenho aqui também uma questão interessante, que quem está falando é Ângela, que é uma historiadora que eu respeito muito, por acaso também minha tia, e ela fala assim, penso que se não houver registros, muito se perde. A história oral perde muito devido à infinidade de fatores. Comenta um pouco isso também, Poliana, porque a gente está falando de assim, que é um lugar que reúne, por exemplo, o Museu das Emoções, né, que você vai ali, você vai visualizar esses escombros, que é uma paisagem transitória, né, a princípio, e você vai ouvir essas histórias de quem viveu ali, as histórias do lugar, né? E sobre essa questão dos registros, né, de ter uma materialidade que isso é importante nessa disputa pela memória, nessa disputa pela história, afinal. Fala um pouco pra gente, o que você acha, Poliana? É uma boa questão, né? É uma boa questão essa. Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntas, assim. Produzir registro não significa também abrir mão dessa presença e desse encontro em tempo real com essas pessoas, né, nesse lugar. Então, por exemplo, no caso do Museu das Emoções, mas acho que em outros também, há uma série de registros que são produzidos, né? Vídeos, depoimentos, áudios, coletas, enfim, tem também um certo acervo material, a gente pode chamar assim, mas isso é uma parte da experiência. Isso é uma parte da experiência. Isso não resume nem um pouco, e isso também não quer substituir essas pessoas naquele lugar, falando a partir desse encontro com o outro, quem quer que esteja ali, enfim. Mas eu acho que os registros são... É bom, né? Que claro que é importante que a gente tenha registros e que a gente consiga documentar. Eu adoro um arquivo, assim. Eu acho que temos também que reivindicar o direito à produção de memória e de arquivo físico, né? E publicar e ter essas coisas para sempre, assim. Agora, é uma concepção diferente, porque isso não implica uma substituição ou nem como se essa experiência se resumisse a esses registros, né? Eles jamais vão substituir o fato de você chegar num museu e alguém te dizer, eu sou um museu. Eu sou um museu. Né? Conversa comigo, porque eu vou te contar alguma coisa. E é assim que vai acontecer. E aí, se a gente pensa naquela história que você falou, né? Criar as obras interativas e tal, o que pode ser mais interativo do que um museu que é uma pessoa, né? O que pode ser mais provocador? Nesse sentido, não tem tédio, né? Esse tédio que a gente sente no museu tradicional, não tem tédio, tem uma conversa, tem um encontro, o que pode sair disso?
né, não sei, eu acho que é uma perspectiva que me interessa muito, assim, e que a gente também precisa reconhecer a oralidade como um saber que se transfere com outra temporalidade, né? A oralidade, ela tem um processo de transmissão que é outro tempo, também não é o tempo da digitação e da publicação, isso é uma parte dessas histórias, né? Mas a força da oralidade também está nisso que se pega no encontro, de alguma coisa que se transmite, algo que se perde, algo que se acrescenta, e isso também vai se transformando, enfim. Eu acho que tem sim a dimensão do encontro. O registro, ele é outra coisa. Ele é uma outra dimensão, porque isso que você falou é incrível e é isso mesmo, né? A oralidade, ele demanda a presença, né? Estar ali, o tempo lento. Só que, ao mesmo tempo, assim, estamos totalmente de acordo, não é menor. Eu acho que a materialidade ela é um dos frontes dessa disputa. Sim, o outro é permitir que essa memória, que esses povos, essas pessoas vivam, né, que são esses saberes tradicionais, os saberes de matriz africana, os saberes dos povos originários, só para citar alguns exemplos. As pessoas precisam viver, né, primeiro, existirem, não serem assassinadas pela força militar, policial ou por rede social de proteção, e precisa dar condições que essas pessoas estejam vivas e que a sua memória oral permaneça. Mas o fronte da materialidade, ele é indispensável, né? Então, esse precisa existir, com certeza. Todos os campos precisam ser ocupados, todas as frontes. Os museus, as universidades, as pesquisas, todo lugar precisa ser ocupado pelos os grupos minoritários sociais e políticos, né, que não têm a sua história com visibilidade na paisagem, que não marca, não tem destaque, né, nos espaços considerados importantes, enfim. Então, acho que tudo é um fronte, sem dúvida é um fronte. Então, essa pergunta é muito boa por causa disso também. A gente não pode dispensar. Sim. Fico pensando o próprio blues, né? Que a gente não teria o mesmo muito do samba rural, que foram algumas pesquisas que aconteceram, né? Que registraram e conseguiram trazer até nós. E também permitiu, inclusive, que não se perdesse, né? Esse registro permitiu, inclusive, reiniciar. Os registros, acontece isso com os registros, né? Eles permitem reiniciar um ciclo de oralidades e de partilha de memória, né? Às vezes o registro tem essa função. Eu lembro muito uma história de um indígena e quase há 50 anos que não se fazia a cerâmica de uma maneira, ninguém se fazia, não se produzia, eu esqueci agora, é um povo que tinha uma forma de fazer cerâmica e já tinha 50 anos que não se fazia. E ele entrou para a universidade, acho que foi aqui na FMG mesmo, em Belo Horizonte, e ali foi abrindo, estando atento a várias questões, a partir dos encontros que ele teve também na universidade, e trazendo também os seus saberes, os seus conhecimentos, os seus encontros que tiveram, enfim. Então, graças a um registro, ele redescobriu essa forma de fazer a cerâmica e recomeçou essa que tinha acabado e está partilhando também esse modo de fazer. Então, é um fronte importante também para a gente pensar. Sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais disputa. Acho que já a gente tocou no ponto aqui que a Viana falou, disputa por dentro ou por fora, que eu acho que é um pouco por aí. Bem, eu acho que o fora não existe, sinceramente. Acho que essa perspectiva, assim, né? A pureza é um mito, diria o Elliot Sica, né? O fora não existe. Existe, claro, existe saber negociar os acordos que a gente está fazendo e de onde a gente está falando, né? Mas é sempre de dentro, a gente está sempre dentro. A gente também faz parte desse projeto. Fazemos, inclusive, parte de um projeto de branquitude,
né? Então, é só de dentro que dá para fazer alguma coisa também, eu acho. Muito bom. E eu também acho, é de dentro. E aqui a Viviana também falou sobre o que eu falei do Muquifo, sobre a importância da cozinha para os escravizados e os descendentes, né, das pessoas que foram escravizadas, né, os descendentes dos africanos aí em diáspora. Falou da Precisa da Carolina Rocha, a cozinha como um lugar de reunião, e não é por acaso que a cozinha está lá também, né, nessa capela, porque a capela não ela é ligada, né, à Igreja Católica, só que a gente sabe o que significa, né? Não é um culto católico, né, que está acontecendo ali, né? E o destaque da cozinha tem a ver com isso, no Muquifo, que acontece. Tem uma pergunta aqui, vocês poderiam falar um pouco sobre a perspectiva da museologia virtual, digital, telecomunicativa? Essa é com você, Poliana, se você tiver condições, já é muito específica do campo. Nem sou a melhor pessoa para responder, não, mas a gente se Live tem isso, né? Se vira, o que fez. Não, eu acho... É engraçado, né? A museologia virtual tem ganhado muita força, assim. Eu acho que, inclusive, nesse contexto de pandemia, né? Que a gente teve que repensar os nossos formatos, e no âmbito da cultura isso ficou muito dramático, porque cultura, a gente está usando tanto essa palavra, né? Encontro. Cultura depende de encontro, né? Então, como é que você vai fazer? Por um lado, eu acho que a gente tem um dado que é o da precariedade, que é muito sério. Os museus, é um percentual, se eu não me engano, que não chega a 20% dos museus do Brasil que nem tem os seus acervos digitalizados e disponibilizados para consulta na internet, né? Então, acho que a gente começa por aí, né? Uma dificuldade que é de implementar uma determinada tecnologia, garantir um orçamento de manutenção. Tem essa parte, né, que é uma parte que, inclusive, seria incrível, porque democratiza o acesso à pesquisa, consultar, a gente que faz pesquisa, consultar acervo digital quando funciona, é brilhante, assim. E, por outro lado, tem uma outra coisa, que são os museus que já nascem virtuais, inclusive, né? Já nascem reivindicando um lugar digital, né? Que também é muito interessante, porque parte de uma outra articulação de comunidade e de pensamento, né? Muitas vezes esses museus comunitários estão ligados a uma ideia de território, né? Então, as pessoas que moram ali ou que estão ao redor, que têm alguma relação, alguma proximidade, enquanto que os museus virtuais, muitas vezes eles podem abordar um tema, uma questão. Tem um museu virtual, por exemplo, ligado ao UERJ, que fala, é mais voltado para saberes afrodiaspóricos e tal. E aí o guarda-chuva é um pouco mais aberto, né? E você também consegue estabelecer relações com uma rede que não necessariamente está definida por uma proximidade de território, né? Enfim, e a gente sabe que hoje a internet pode promover uma série de encontros muito importantes para mobilizar a luta política, mobilizar a preservação e o incentivo à construção de memória e identidade dessas pessoas. Então, acho que cada vez mais tem aparecido iniciativas também que são especialmente e basicamente só acontecem no virtual, né? Já prescindem de um espaço físico para acontecer no virtual. E aí, às vezes, são acervos também de imagens, de fotografias, né, de depoimentos, como a gente estava contando essa coisa do registro, né? Tem casos bem interessantes, sim. Eu acho que também quem fez, a Leila também falou, o Museu da Pessoa é assim. E eu acho que a pessoa comentou também, está falando Sim. disso, não do museu que nasce virtual, como você mencionou, mas também esses que tem você pode percorrer, né, como se fosse o Google Maps, você pode percorrer os corredores do museu. Não é exatamente um museu virtual, né? Eles disponibilizam, né, uma visita interna pelos seus corredores, né? É um pouco diferente. Sim. E isso Fala.
Não, acho que um comentário rápido só, e que na verdade é super problemática essa ideia de tour virtual, assim. Eu tenho uma certa dificuldade com essa coisa do tour virtual, porque acho que na pandemia a gente viveu muito isso, né? A pandemia começou, a gente que trabalha mais com museu, assim, ai, tudo era tour virtual, e aquilo vai dando uma fadiga, porque o tour virtual reforça uma nostalgia de uma experiência que você não pode ter. Ele te promete o percurso pelo museu e você pode fazer tudo, menos percorrer o museu, né? Então, tem um lugar de um reforço de nostalgia que, ao contrário de se engajar com as ferramentas do digital e pensar alguma coisa feita para o digital, né, para funcionar no digital e assumir a linguagem do digital enquanto possibilidade de criação, acaba reforçando essa nostalgia de alguma coisa que eu não posso fazer, né? Então, isso também é toda uma discussão, assim, agora, bom, o que pode ser mais propositivo do que um tour virtual, né? O que a gente pode fazer, assim, se está tendo uma exposição que está fechada por conta da pandemia, que atividades a gente pode desenvolver no digital que também vão fazer a gente chegar num outro lugar que não é só o fato de que a gente reforçar o fato de que a gente não pode estar lá, né? Sim, mas eu não tinha passado por aí, mas eu já sentia que sentia algum incômodo. Por outro lado, teve algumas consequências muito interessantes. Uma delas, com os meus alunos, que são de um município aqui chamado de Ibirité, aqui na região metropolitana, e a gente percorreu a galeria do ofício, né, a Galeria degli Uffizi, em Florença, né? E foi impressionante a repercussão que teve, né? Mas é isso também, era o início da pandemia. Muitos não tinham ido ao museu e eles não só foram lá, como foram um lugar que tem várias obras famosas. Eu acho que também, eu sei que é algo complicado essa questão, né? Mas assim, como estratégia de um primeiro contato, às vezes é bem efetiva, sabe? Para alguém que não tem nenhum hábito, que está totalmente apartado pelas razões que a gente disse aqui na live, de não ter uma relação, um envolvimento com esses espaços de museu, por não se sentir retratado, por não ter nenhum envolvimento. Então pode ser uma estratégia. E foi uma estratégia bem sucedida, até porque a galeria tem várias obras, por exemplo, da Artemisia Gentileschi, que é uma pintora importantíssima, né, do barroco, que todo mundo hoje em dia está falando mais dela, né, ainda bem. Então, eles tinham acabado de estudá-la, encontraram. Então, teve uma boa repercussão e que causou outros impactos. Só que, assim, como sair disso também, né? Que são experiências que pouquíssimos, se é que algum, vai poder ter. Eu mesmo não sei se eu vou poder um dia ir na galeria degli Uffizi. Então, vira uma nostalgia, né? Então, uma coisa bem simples que eu sugeria, que esses museus podiam fazer, que a gente poderia tocar nessas obras, que a gente não pode tocar, né? Então, deixa eu tocar na medusa, deixa eu tocar, sentir a tinta, não posso sentir o cheiro, mas me traz alguma outra experiência que eu não posso ter presencialmente, já que eu estou no virtual, que não seja só esse tour pelos corredores, né? Então, exato. E também a Ângela falou, permite as pessoas que não podem estar presencialmente, a questão também da mobilidade, né? A mobilidade, quem tem baixa mobilidade, tem essas questões interessantes, mas assim, o virtual pode mais. Eu entendi também o que a gente está colocando do que só um tour, né, pelos corredores. Eu acho que eu percorri aqui as questões. Tem alguma questão, gente? Dúvidas, lamentos, protestos? A gente está aqui encaminhando para os encerramentos. Discordâncias. Aproveitem a presença aqui da convidada especialista Poliana. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Que esse seja o início, né, essa pauta é quente. Essa pauta é quente. Desdobra muita coisa e é muito instigante. E eu quero, então, também aproveitar, ver se dá um tempo para alguém se pronunciar aqui e convidar, né, a todas e todos que estão aqui para o curso, que eu vou estar à frente desse curso. Ele chama Monumentos, Memória e Atos de Rasura, Políticas de Paisagem, começa dia 2 de junho. E para esquentar, semana que vem começa um mini curso, que é um integrante desse curso maior, né? Esse curso é um curso pago, mas começa um mini curso que é o integrante desse curso maior, que é Paisagens em Disputa
Memórias Enterradas. Ele começa segunda-feira, são 3 encontros de 1 hora, segunda, quarta e sexta. Então corre lá no site www.ipiacomunidade.com.br, procura lá Monumentos, Memória e Atos de Rasura, que você vai ter todos os detalhes, enfim. E vai ser muito bom ter vocês lá. Bem, te desejo um excelente curso e um excelente mini curso. Obrigado, Poliana. Obrigado. Quem sabe, né, gente, enfim, vamos continuar essa conversa. Essa conversa foi muito boa. Sim. Eu quero agradecer muito, muito, muito você vir aqui, dispor seu tempo, estar aqui conosco. É muito bom. Adorei. Foi um grande primeiro encontro. Já tinha o seu nome circula, né? Mas, enfim, te conhecer, te ouvir e trocar contigo foi muito bom. Quero agradecer muito, muito, muito. Eu agradeço muito também e, enfim, a todo mundo que resistiu aqui bravamente, nos ouviu até agora, nessa sexta-feira, né? Se bem que a gente não tem muito para onde ir, né? Tá todo mundo espero que esteja todo mundo de quarentena. Então, assim, é o que resta, é o que a gente pode fazer, é discutir museu mesmo. Quem pode tá em casa, eu tô em casa. Eu agora uso a estratégia de trocar de roupa, sabe? Eu começo a trabalhar, eu troco de roupa, eu não tenho um ambiente que eu trabalho, né? Senão eu vou morar dentro do trabalho, né? Aí as pessoas ficam zombando de mim, mas assim, porque eu tenho que ter alguma mudança, né? Para o meu corpo entender que tem alguma diferença, né? Então, até teve uma questão, mas eu estou preocupado com o tempo e talvez a gente possa pegar e depois responder de outra maneira, que é como construir histórias com pessoas que se sentem excluídas da história contada nas academias e museus. Enfim, foi um pouco desse papo aqui, né? Ao longo desse encontro de 1 hora. Acho que toda a conversa talvez tenha sido algo em torno dessa pergunta, né? Com certeza. Mas, bendito fruto... e não consigo entender o teu nome completamente. Esse vídeo essa live vai ficar disponível e, enfim, esse não é o único espaço para a gente conversar, né? Então, mais uma vez, agradecer vocês que estão aqui, que vocês estão em casa e obrigado, Poliana. Até breve, até a próxima. Valeu, querido. Beijo a todos. Beijo, boa noite. Aquele abraço.